assim, mesmo se a gente vê mesmo na vida material assim, o homem não está muito aí pro casamento, né? Por quê? Porque o homem, ele não se preocupa muito com isso, assim, né? Ele pensa mais como no desfrute sensual, ou seja, ele quer chegar em casa, desfrutar um pouco, né? O homem, se diz que o homem, ele tem uma mentalidade de pensar, uma tendência a só pensar em uma coisa, assim, por vez, né? Ou seja, essa é a ideia do homem, assim. Geralmente o homem é assim, né? Ele geralmente pensa em sexo, ou seja, isso é como o homem pensa. A mulher não, a mulher ela pensa em várias coisas, assim. A mente da mulher é muito mais expansiva, né? Então se diz que é como a mulher, a psicologia fala que a mulher tem como várias caixinhas assim no cérebro. Por exemplo, ela pode trabalhar, quando ela chega em casa, ela está pensando no filho, na casa, no banheiro que está faltando, no negócio, na mesa, né? Como é que vai fazer, aqui, na comprar não sei o que, a mulher está pensando sempre nisso. O homem não, o homem chega, liga a televisão, tá. É uma coisa por vez, o homem geralmente é assim. Essa é uma diferença assim, muito grande, né? E geralmente o homem não foi muito feito para o casamento. Assim. Essa é a verdade. Por isso que geralmente eles ficam meio insatisfeitos, procuram outra mulher. Assim, é como uma coisa assim, um pouco. Existe uma insatisfação muito grande por parte do homem, assim, em termos do casamento. O casamento geralmente não satisfaz o homem. E a mulher, ela fica mais satisfeita com o casamento. É como uma questão assim, de natureza, assim, entende? Mas independente disso, a gente quer o quê? É preparar as mulheres para um bom casamento. Ou seja, no sentido assim, que as mulheres que vão casar, assim, que elas, né? Que Mas eu teria que preparar os homens não, também. os homens também. Então por isso que é brahmachari. Né? Então, por exemplo, o homem ele é preparado como um brahmachari e a mulher como brahmacharina. Ou seja, essa é a ideia. Então que o homem, quer dizer, como brahmachari, o que? Ele tenta controlar os sentidos, ele tenta, né, estudar as escrituras, entender que, né, tem que proteger a mulher, que ele tem que fazer o papel dele, coisas assim. E a mulher também, ou seja, então, aí essa é como uma preparação, entendeu? Para que eles... O ruim é o quê? É quando não tem maturidade, ou seja, isso é um problema. Assim. Então, geralmente, no início, a pessoa chega e não entende nada, não conhece nada, entendeu? Então já vai para o gozo dos sentidos. Assim. Se conhecem, vão desfrutar, como se estivesse no mundo material. Entendeu? Então, isso que é ridículo, assim, no sentido assim. Isso eu acho ridículo por quê? Porque você tomou iniciação espiritual, então você aceitou um guru, você fez votos, né? Assim, e você está entendendo a importância disso. E se você realmente não faz nada para levar isso a cabo, então isso é ridículo. Então, por exemplo, o primeiro relacionamento que você vai... E aí é assim, ou seja, se deixar e ficam juntos, aí acabou a vida espiritual, esse é o problema. Não é uma questão de puritanismo, assim, ser puritano. Não é puritano. A questão é que se você desfruta dos sentidos, você não vai servir Krishna. Se você só pensa em desfrutar dos seus sentidos, você não vai servir Krishna. Então a gente evita isso, ou seja, dando um tempo para que a mulher se prepare. Né? Se um dia aí ela se preparou, ela estudou as escrituras, entendeu? Ela fez os ecadas, cantou japa, imagina. Isso é um crescimento espiritual, né? E aí ela pode, aí, depois de um certo tempo, escolher uma pessoa, e aí como... É mais fácil assim, entendeu? E ainda assim vai ser difícil, por exemplo, porque num casamento a coisa geralmente tende a má entrar, né? Então é difícil assim para um casal. Por exemplo, na cultura védica o homem não dorme no mesmo quarto que a mulher. Nem na mesma casa, assim, ele tem que fazer uma casinha, né? À parte, ou seja... Meu avô fez isso. Sim, ou seja, então ele só entra para fazer as cerimônias, assim, para tomar prachada, né? Conversar com os filhos, na hora de dormir, é lá na edícula, né? Na casinha do cachorro. Algo assim. Por quê? Porque isso é cultura védica. Entendeu? Gostei. Falei, gostei. É assim, ou seja, por quê? Porque se vocês ficam juntos assim, vão acabar, por quê? Porque o homem ele só pensa em desfrutar dos sentidos, entendeu? Então ele vai acabar e a mulher como, né, acaba cedendo, e aí Krishna fala, se você sexo, eu sou o sexo que que está baseado para ter filhos assim, conscientes de Cristo, assim, algo assim, Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Eu sou o sexo, né, que você quer ter um filho, ou seja, isso é o sexo que
que se permite na consciência de Krishna. O resto é como atividade pecaminosa, entendeu? Então, como o sexo é uma coisa assim tão forte, assim, ou seja, é o que captura todos os nossos sentidos, né? Isso é verdade. Ou seja, não tem nada que mais capture os nossos sentidos do que o sexo, né? Entendeu? Então você fica como... Você imagina, você está fazendo sexo, você esquece de tudo, seja, né? E vai esquecer de Krishna, claro, então, rapidamente. Então, assim, na hora que você vai ter um filho, então é toda uma preparação, você cantou pelo menos 50 voltas de japa, fez rituais purificatórios, ou seja, para você tentar invocar uma boa alma, uma alma que venha, que vai nascer, que vai seguir também a consciência de Krishna, essa ideia, né? Porque no momento da concepção, a mentalidade que você tem, a mentalidade que o seu parceiro tem, isso vai atrair uma entidade nessa mesma consciência. Vocês estão fazendo sexo igual assim, totalmente sem responsabilidade, vem uma alma aí como muito pecaminosa, uma pessoa difícil, problema para a vida toda. Tá? Imagina, são 5 minutos de desfrute para depois 50 anos de responsabilidade. É algo assim. E é uma coisa muito ruim, porque se vem essas almas assim que em Kali Yuga, principalmente em Kali Yuga, se diz em Kali Yuga, os demônios nascem na família dos devotos. Então vai vir pessoas assim de mentalidade muito demoníaca nascer na casa dessas pessoas que são devotos e que só querem desfrutar. Entendeu? Então essa é a verdade. Então, Maharaj, e o que você acha de gurus como o Osho, que falou tanto da parte sexual quanto da parte amorosa, e o Tantra, mas o Prem Baba também, que fala muito de relacionamento também como um crescimento espiritual. isso é balela, né? Isso é besteira, porque imagina. Hoje falou, você faz sexo, né, até você, né? Você quer comer, tá com vontade de comer chocolate, come chocolate até você se estourar, né? E aí vai acabar a vontade de comer chocolate, entendeu? Quer dizer, não é essa a ideia. Entendeu? E as escrituras falam justamente o contrário. Por exemplo, se você não controla os seus sentidos, entende? Ele fala, as escrituras falam, né? Nem todo as mulheres do mundo, né, são capazes de satisfazer os sentidos de um homem. Ou seja, que a gente nunca vai ficar saciado. Na verdade, o que o Osho trouxe foi uma enganação. Na verdade, ele é como uma aberração, assim, né? Porque ele imagina uma pessoa que ele nem seguiu o seu guru, né? Nem seguiu o seu guru, e ele trouxe uma coisa assim que as pessoas é muito fácil, ou seja, você, né, faz assim sexo com todo mundo, faz qualquer coisa, e isso não é vida espiritual. Então, não tem crescimento espiritual fazendo sexo, isso é um absurdo. Na verdade é ao contrário, ou seja, você controla os sentidos. Por isso, quando você é iniciado, você fala, não vou fazer mais sexo ilícito. O que significa isso? Que você só vai fazer sexo para ter filho. Entendeu? Mas não só sexualmente, mas também uma relação assim. Sim, a relação é diferente, ou seja, a relação é diferente, ou seja, se você tem uma relação, se você conhece alguém, seu esposo, a pessoa que você vai se comprometer com o resto da vida, claro, vocês trocam carinhos, isso é diferente, ou seja, uma coisa como é normal, ou seja, Mas também é um dos sentidos, se for ver. justamente, ou seja, é que tal, ou seja, se vocês começam a nisso, não tem como controlar, né? E aí se perde toda a capacidade de controle dos sentidos. Na verdade é o seguinte, a consciência de Krishna, ou seja, cultura védica significa net, ou seja, significa isso não é, isso também não é, ou seja, você tem que negar os sentidos, entendeu? Você não pode satisfazer os sentidos. Essa é a nossa linha. Ou seja, para quem quer avançar espiritualmente, tem que controlar os sentidos. Então, e a mulher, ou seja, é sempre como, assim, acaba sempre se prejudicando, né? Ou seja, porque geralmente os homens são irresponsáveis, ou seja, né, como mesmo devotos, assim, sabe? Por exemplo, um devoto está aí. Então, se ele quer, geralmente, o devoto que quer praticar a vida espiritual, entendeu? Ele quer ser brahmachari, assim. É verdade. E quando ele já deixa de querer ser brahmachari, assim, e se relaciona com a primeira pessoa que chega, é que ele não é uma pessoa muito séria. Essa é a verdade. Nesse momento ele não está sério. Porque se ele é sério, o que ele faz? Ele tem que conhecer a pessoa, ele como, né?
Existem casos, assim, exceções, tudo bem, mas é muito difícil, assim, geralmente a pessoa quer desfrutar dos sentidos, entende? E aí desfruta dos sentidos, a mulher como está chegando agora, também é, né, é devota, vai me ensinar, mas você vê que a pessoa só quer explorar você e você acaba sendo enganado. E ao final, você pode ter um filho, né, pode se engravidar, a pessoa de repente se arrepende. Quantas vezes a gente vê assim? Eu já assim, pessoal, eu sou de testemunho ocular, porque a gente lida com muitas pessoas, que a gente não só aqui, mas né, São Paulo, Belo Horizonte. E aí, Maharaj, olha, a menstruação da Mataji não veio, estou apavorado, que não sei o que eu faço, eu não quero esse filho, ora pra mim, pra que não. Uma coisa assim, não foi com isso, cara. Entende? Entende? Como é isso? Aí fica naquela hora, assim, na hora que a mulher engravida, é a hora que, não, eu não. Aí mano, não, se eu sair dessa, nunca mais quero fazer sexo com ninguém, eu quero ser brahmachari, tipo assim, entende? Ou seja, um arrependimento, ou seja, são pessoas, e a maioria desses relacionamentos, ou seja, o filho não é bem-vindo, entende? Não é. Não é uma coisa que é, ou seja, por exemplo, duas pessoas se gostam, se conhecem, então elas pensam, vamos nos casar. Tudo bem, esse é o certo. Aí se casam, e aí um relacionamento abençoado por Krishna, pelo Guru, né? E aí sim, aí vamos ter filho, então é assim, entende? Assim tem que ser. E não uma coisa assim que... Porque a mulher geralmente ela cai nessa história, entendeu? É a velha história, entendeu? É a velha história. Ou seja, né? Que nunca foi tão fácil enganar as mulheres como agora, porque essa revolução sexual, não sei, tipo assim, né? A revolução da mulher, que a mulher agora, né, ficou mais inteligente, que a mulher faz muitas coisas, mas agora é muito mais fácil enganar as mulheres. Antes era mais difícil, né? Entende? Para os homens, né? Mas agora está muito fácil enganar as mulheres, né? Porque elas ficam assim como liberais, assim, né? Elas acham normais, assim, entregar para o primeiro que vem, porque como, né? Mas não é assim, ou seja, imagina, isso é uma coisa, imagina a troca karmática que existe nisso, assim, a bomba karmática que existe numa relação assim, sexual, é uma coisa assim que você não imagina o que é. Entendeu? É uma coisa assim que, assim, se não tem Krishna, se não é para um propósito assim espiritual, se não tem isso, é um karma, assim é uma coisa assim, é uma energia muito densa, sabe? Muito horrível. Os Puranas dizem que quando duas pessoas estão fazendo sexo ilícito, ou seja, que não é o objetivo de ter filhos, não é o objetivo, né? Não estão no casamento ali, né? É como a quantidade de fantasmas, né, que tem ali nesse momento, assim, é uma coisa assim que é incalculável. Assim. Porque, né, é o ambiente que eles gostam, ou seja, é o mesmo ambiente de motel, de prostituição, é a mesma coisa. Então a mulher, então por isso que Brahmacharini é bom ter essa consciência Brahmacharini. Por quê? Fica esperta, entende assim? Fica esperto, porque a gente vê isso assim, é o pão de cada dia. Você vê as devotas serem enganadas. O devoto chega, fala, dá uma conversa, não sei o que, porque de repente explora a mulher e acabou. A gente vê isso assim como... E assim, não, porque ele me ama, nada, entende? Então isso é uma coisa que a gente está vendo isso, né? Então por isso que Brahmacharini é como uma proteção para a mulher. Assim, por quê? Porque ela está sobre a proteção do Guru. Você está no ashram do Guru. Então o Guru está protegendo. Não só o Guru, mas né, até os irmãos espirituais, ou seja, né? Porque, por exemplo, você vê uma... Aqui imagina que aqui tem uma menina, tem uma mulher aqui, né? Bom, tem um monte de... Mas imagina uma mulher aqui. Vamos imaginar uma mulher assim. Então, por exemplo, se chega um tigre, né, e vê essa mulher, ele pensa, né? O que ele pensa? Ele pensa, poxa, é a minha comida, né? O tigre vai pensar, xariral, já começa a lamber os beiços, né? E quer engolir essa menina que está aqui, né? Mas imagina que chega um menino, um rapaz, assim, um jovem, vê a mulher, ele fala, poxa, posso sair com ela, né? Posso desfrutar dela, alguma coisa assim. E se um renunciante vê essa mulher, assim, uma pessoa que está renunciada mesmo, ele olha e fala assim, posso ajudá-la, né? Quero ajudá-la espiritualmente. Entende? Você vê, ao mesmo objeto do sentido, para as pessoas existe uma concepção diferente. Entende? Então, por exemplo, se você se relaciona com uma pessoa que está disposta a te ajudar, está disposta a seguir a vida espiritual com você, o resto da vida, tipo assim, coisas assim, é diferente. Entende? E ainda assim, existe um período que as pessoas têm que se conhecer e com certeza
é muito importante Vishnupriya para quê? Para que a mulher se treine, assim, se treine espiritualmente, né? Se treine. Brahmacharya significa 100%, assim, tá treinando a vida. Tá, o dia inteiro acordou, é japa, mangalarti, depois é aula, serviços, aula à tarde, aula à noite, ou seja, isso é Brahmacharya. Agora, se você é casado, não, tem que, né, neném chorando, né, meia-noite, 2 horas. A mãe acordou 6, 7 vezes à noite, como ela vai vir para o mangalarti, como ela vai vir para aula? Não tem como. E aí muda completamente, ou seja, porque, né, muda a vida da mulher. Então, um período que ela tem, um período de ouro, assim, onde ela vai se treinar espiritualmente. Então, entrou nesse período, então é isso. Então, em termos de etiqueta, assim, regra de ouro, nunca tá sozinho com um homem, em hipótese alguma, ninguém. Sozinho, não. Né? Claro, em público, conversas, serviços, isso na hora da praxária é diferente, né? Tá todo mundo junto, não tem problema. Mas assim, sair sozinho, assim, isso é alguma coisa que a Brahmacharya já não faz, assim, não faz de jeito nenhum. E também, assim, não, se ela quer ser Brahmacharya, assim, ela não como estica muita conversa com os homens, ou seja, assim, como, né, mantém a sua, assim, se retrai um pouquinho, né, assim, essa é a ideia, ou seja, né, tá mais retraída, assim, no sentido que não é uma repressão, é assim como uma precaução. Por quê? Porque ela tem um voto, né, de ser Brahmacharya. Claro que vai chegar um momento que ela já não quer mais ser, então tá legal. Então, é o momento que se entende que ela já está procurando as pessoas. E aí é o seguinte, como é isso? Existe, geralmente na nossa sociedade, hoje em dia, os casamentos todos são Gandharvas, assim, porque existem vários tipos de casamento, né? Então o casamento Gandharva é o quê? É um casamento onde uma pessoa conhece a outra e eles gostam e aí isso é permitido que eles se casem. Então eles não precisam de sacerdote, não precisam de cerimônia de fogo, não precisam de bênção do guru, não precisa de nada. Não precisa nesse sentido, né? Então eles se gostam, eles vão se casar. Mas claro, com a responsabilidade deles, né, de seguir uma vida espiritual. Mas a gente ainda dá as bênçãos, assim, mesmo assim nesses casamentos assim, estilo Gandharva, que é mais ou menos isso que acontece. Porque geralmente o casamento tradicional, ou seja, existe outro tipo de casamento, ou seja, o casamento que acontecia mais tradicionalmente é que a família, né, as famílias escolhem, né, os noivos, né? Acontecia isso com a gente assim na nossa sociedade até um tempo atrás, assim, acontecia mais ou menos isso, esses casamentos mais arranjados, né? Na Índia isso acontece isso ainda, né? Então esse é outro tipo de casamento, assim. Por exemplo, um casamento que o guru escolhe o esposo, né? É outro tipo de casamento, é o casamento mais bramínico, né? Quando o teu guru fala, olha, eu escolhi essa esposa para você, eu escolhi esse esposo para você, então você aceita isso, vocês nem se conhecem muito, mas vocês aceitam isso como a ordem do guru. Então esse é o tipo de casamento mais bramínico, né? E o casamento Gandharva não, o casamento Gandharva é como as pessoas se conhecem, se gostam e aí elas vão se casar. Aí pode também ter as bênçãos do guru, pode ter cerimônia de fogo, também pode ter, não tem problema, mas entendendo que foi mais a vontade deles assim que levou isso, né? Essa é a diferença, né? Então é isso, ou seja, sintetizando, a Brahmacharya ela tem que controlar os sentidos. E isso significa estar longe da companhia masculina, assim, pelo menos, né, nessas situações que a gente falou, né? Claro, você está na cozinha com um monte de gente, não tem problema, está tomando prachado, nos serviços, assim, mas nada de escapadinhas, né? Falar, não, você já perdeu aí como o ideal, né, de ser Brahmacharya, né? E conversar, assim, desde que, entendendo que, por exemplo, se você toma Brahmacharya, você tem 1 semana de Brahmacharya, 2 semanas, 3 meses, 4 meses, é um momento assim de ser mais assim estrita e, né, como, né, evitar aí também assim muitas conversas, evitar assim como, né, porque você quer ser Brahmacharya, pelo menos por um tempo, que 1 ano, 6 meses, eu não sei o período que se espera que a pessoa pretende ser Brahmacharya, mas Que Krishna queira também. que Krishna quer. Principalmente. Sim, assim, pelo menos assim, o tempo assim muito bom, assim, pelo menos 2 anos, assim, deixa eu ver, assim, 2 anos assim, a pessoa já pegou a base da consciência de Krishna, já aprendeu, já assim, como já controlou os sentidos, assim, né? E aí vai ter um casamento mais assim na bondade, né? Porque senão você entra num casamento assim muito na paixão, um casamento que é movido assim pelo gozo dos sentidos, né? Então é como
como se diz, um casamento de asuras, né, de demônios. Onde o gozo dos sentidos é tudo, então não tem nenhum sentido isso, na verdade. Então as mulheres têm que ser treinadas assim, e os homens também. Entende? E os homens, eles, assim, ou seja, os homens é um pouquinho até mais difícil, por quê? Porque o homem ele tem essa rejeição ao casar. O brahmachari assim, nunca vai querer se casar, tipo assim, pensa não quer se casar, não quer se casar, tipo assim, para ele é como muito ruim isso, assim, né? Como sutilmente é muito ruim, né? Mas então a gente vê isso como uma repressão muito forte. Mas também para a mulher é um pouquinho diferente, porque ela pensa, não, eu quero me casar, porque eu quero ser mãe, quero, né, assim, quero, né, ter essa experiência. Então para ela já é uma coisa assim um pouco mais natural. Assim. Para a mulher é muito mais fácil ela controlar os sentidos do que o homem, assim, em certo sentido. Né? A gente diz, a mulher tem a força, né? Se ela quiser, ela controla os sentidos e nenhum problema, né? Agora, claro, quando ela é enganada, esse aqui tá o problema. Por quê? Porque o homem engana a mulher no sentimento, entende? Eu vou casar com você, a gente vai fazer, a gente vai ter filhos, a gente vai ter casa, a gente vai fazer... É que a mulher pensa assim, que a mulher tem essa tendência de sempre ser protegida, né? É uma coisa natural, né? Porque pela própria constituição física, né? É uma coisa assim que já vem no instinto, né? Então, aí o homem, tá aí, quando você conhece um homem, a mulher quando conhece um homem, poxa, ele que é o meu protetor, assim, vai me proteger, né? Então, se tiver alguma briga, vão chamar ele, né? Tipo assim, né? Qualquer coisa, só fala com ele. Tipo assim, ele já vai, o homem já sabe que vai ter que entrar, né? Mesmo que vai pra apanhar, não importa, mas vai ter que entrar, né? Agora, já, como é a coisa espiritual, a mulher pensa, então ele vai ser meu guardião espiritual, né? Ele vai ser meu guru, ele vai me ensinar as escrituras, mas às vezes, mas de repente não vai nada, o cara tá só para desfrutar mesmo, aí engana você e depois já é. Então, esse é o problema que acontece muito, né? Então o que a gente quer é que as brahmacharines elas tenham consciência da importância, né, desse voto, né? Que é um voto mesmo, voto, né, que você faz um voto, a roupa que se usa, bom, esse branco aí significa pureza, né? Ou seja, que elas têm que ser puras, assim, assim, em tudo, na consciência, nos sentidos, assim, nos pensamentos. Claro que uma hora vai apertar, uma hora vai ficar difícil, mas não importa. Até onde der, a mulher, a brahmacharini tem que seguir esses princípios e depois ela tem que, claro, se ela escolher alguém para se casar, aí vai ser muito mais auspicioso. Por quê? Porque já controlou o sentido, já como, né, se treinou muito, já tem conhecimento das escrituras, então isso é muito mais fácil. E oportunidade, como diz, oportunidade de ouro para servir, para ganhar muito sucrite, ou seja, fazer os ekadashis, servir o guru, assim, trabalhar como 100% assim para a consciência de Cristo, coisa que ela nunca mais vai conseguir no casamento. Depois ela vai pensar, que saudade que eu tinha quando era brahmacharinha, né? Ela vai pensar isso. Todo mundo parece. Todo mundo fala, nossa, olha, nunca larga essa vida, foi a melhor época da minha vida, quando eu era brahmacharini, quando, né? A gente era tipo assim, ou seja, porque realmente é essa energia que tem aí, né? Para você uma vida mais despreocupada, você fala, eu vou sair, vou viajar, vou pro Chile, vou para a Índia, vou não sei o quê. Poxa, você é livre, entendeu? Se você vai com um grupo, vai um grupo te protegendo, é diferente, né? Ao contar com o seu marido, poxa, é só o seu marido, então, ou seja, né? Acabou, né? Acabou. É ele, se for chato, se for, vai ter que ficar, não tem como escolher. Vai no vizinho, tem que avisar o marido. Ou seja, então aí tá isso, é você e seu marido, aí já é uma vida assim, como é mais assim, individualista, egoísta, assim, tipo assim, essa é a ideia, né? O casamento é um egoísmo, assim, de certa maneira, né? Porque você só pensa o quê? No seu pai, no seu filho, na sua casa, no seu marido, é algo assim. Inclusive, aos grihastas, se dá o Sr. Ramachandra, por exemplo, ele é como a personificação de Mariada, né? Mariada, a gente viu, né? Mariada é o que? Lembra o que a gente fala? Naquela aula de Ramachandra que a gente fez? Lembro da palavra, não lembro do significado. Mariada, que é Mariada? Que ele mostra como essa regulação, exatamente. É algo assim, Mariada é como a maneira de fazer as coisas corretas, né? Então, Ramachandra, por exemplo, ele, quando ia tomar prachada, assim, ele pedia, né, a Lakshmana, que era o irmão dele, para sair e gritar, né, assim, ver bem alto se tinha alguém, né, passando fome, se tinha alguém, né? Então, essa era a Ramachandra. Aí, quando não tinha ninguém, uma vez tinha um cachorro, né, assim, que tinha. Aí Lakshmana falou assim, ó, não tem ninguém para tomar prachada, mas tem um cachorro aqui que tá chorando, assim. Então Ramachandra foi mandou trazer o cachorro. Quando o cachorro chegou, Ramachandra viu o cachorro e
E como o Ramachandra é Deus, né? Então ele começou a conversar com o cachorro. Ele falou, por que você está chorando? Ele falou, não, o cachorro falou, porque um Brahmana me bateu, né? Me deu uma paulada, né? Aí Ramachandra viu que o cachorro... que isso foi uma injustiça, né? Então Ramachandra falou assim, o que você quer que eu faça, assim? O que você quer? Qual é o seu desejo, né? Ele falou, eu quero que esse Brahmana se torne um professor de matemática, né? O cachorro falou. Então Ramachandra falou, mas por que isso? Você imagina? Estou te perguntando o que você quer, você pede para que ele se torne um professor de matemática? É porque na Índia, bom, naquela época, até hoje tem, assim, eles usam uma vara assim, né, para educar os meninos. Assim, como se... Sério? Não batem muito, né? Mas é como algo assim. Como os muçulmanos também usam. Bom, assim, é como um costume assim, antigo que tem. E aí aí o Brahmana, o cachorro falou, bom, é que aí ele explicou, né? Se ele vai ser professor, ele vai bater nos outros, né, com a vara, pelo temperamento dele, que é muito forte, vai bater nos outros com a vara, assim, muito forte, e ele vai virar cachorro na outra vida, né? E aí eu vou bater nele, tipo assim, uma coisa assim. É o pensamento do cachorro. Não é uma história que tem no Ramayana, né, que a gente lembrou. Mas a ideia é essa, ou seja, que o Grihasta, ou seja, o casal, como eles têm muito egoísmo, assim, é que eles, assim, Prabhupada falou desse 50%, né? 50% do que você ganha, o Grihasta deveria dar na consciência de Krishna. 50%, isso ninguém faz, assim, quase ninguém. Isso é uma coisa assim, nenhum Grihasta vai fazer. Tudo que ganha, 50% para Krishna. Isso é difícil, não sei. Porque é pelo egoísmo, ou seja, assim, você casou, você tem uma vida de familiar, então você fica muito egoísta, assim. Ou às vezes não é a condição da pessoa também, Não, que não não importa. tem como. Não importa. Assim, o Grihasta, mesmo que ele não seja tão rico, assim, tem que dar 50% para a consciência, para o templo, assim, para a pregação. Às vezes acontece, por exemplo, dois Grihastas que estão dedicados a sua vida toda a pregar. Então, para eles estão dando tudo praticamente. Então é diferente, né? Mas assim, é justamente para quê? Para que evitar esse egoísmo, né? Esse egoísmo assim, de só pensar neles, só pensar, né, na família deles, no desfrute deles, ou seja, né, em comprar tudo para a família, tudo para o filho. Ou seja, então isso é coisa que é muito ruim, ou seja, para a vida espiritual. Né? Então um casamento tem que ser com outra mentalidade, né? Mentalidade assim como, né, de dar as coisas. Porque isso é Bhakti, né? Bhakti significa dar, né? Ou seja, você tem que dar. Isso é Bhakti. E às vezes na vida familiar as pessoas se tornam-se muito, muito egoístas. Né? Então por isso a gente tem que evitar isso. Né? E o Ashrama de Brahmacharini é mais ou menos para isso, ou seja, para que você pelo menos um período da vida, que seja 6 meses, 1 ano, não importa, você ficou 100% para Krishna. Entendeu? 100%. Sem dividir com nada, com ninguém. Então isso é muito bom. Então é um período assim como meio de ouro, né? Tem que aproveitar muito isso. Mas no caso, por exemplo, das roupas, da voz, tantas essas pequenas, Daqui? tipo a roupa que tem que usar, A roupa? a voz, essas coisas que às vezes Não, perturbam outras claro, pessoas a também. roupa tá aí. É o sari branco que a gente usa, com essa borda azulzinha. É que a roupa, ela ajuda, né? Ou seja, se diz que a roupa não faz um monge, mas ajuda. Ou seja, se você está vestido sei lá, de sannyasi, de brahmacharini, né? Você já pensa 2 vezes antes de tomar o sorvete, né? Você comer chocolate na padaria, você já pensa, poxa, né? Eu tô uma monja, né? Sou um monge, né? O que vão falar de mim? Comendo sorvete aqui na frente de todo mundo. Ou seja, a roupa ajuda, né? A roupa ajuda, de certa maneira a roupa vai ajudar as pessoas, né? É que mantém a sua consciência. Então, assim, pelo menos no Mangalarte, na aula, assim, a roupa, claro, não vai ficar com essa roupa branca aí na fazenda, pelo amor de Deus, né? Você vai na horta, né? Imagina, Arada Priya na horta, ou fazendo adobe de sari branca. Não tem jeito, mas pelo menos algumas horas do dia, assim, pelo menos ao Mangalarte, às vezes na aula, né? Claro, quando vai a Sankta, então você usa a roupa. Não é que tem que usar a roupa toda hora, não, mas pelo menos em alguns momentos é bom usar a roupa, para lembrar você que você tomou esse voto, né? É igual, né, os militares, né? Eles vestem as roupas, né? Como é para ajudar, né? Senão, qual é o sentido? Então você vê, assim, igual na Segunda Guerra Mundial, quando
porque a Alemanha atacou a Índia, né? Porque a Índia era domínio inglês, então a Alemanha atacava a Índia. Então aí eles estavam convocando os hindus para lutarem, né? Então eles botavam-se um uniforme, sabe? Era um cartaz, achei isso interessante, era um cartaz que eles botavam assim, com uniforme, né? Assim, só uniforme, esse uniforme da guerra, nem falava assim, vista esse uniforme e você já vai saber o que tem que fazer. Essa era como a ideia, né? Então é mais ou menos isso, se você veste o uniforme, você já sabe o que fazer, assim, tipo, né? Assim, nesse sentido, assim. Então se você veste aí o teu sari, você já entende que, poxa, né? Sou uma brahmacharini, tenho que ter, né? Assim como esse cuidado, esse respeito com tudo, assim como, né? E a voz que você falou, a voz não tem. Não, então, que às vezes, por exemplo, acontece que talvez com os devotos, como não fala muito pra mim, não fala pra colocar uma saia mais comprida, fala pra isso, fala pra outro. Tipo, às vezes, roupas. nas roupas e também, tipo, de que canta, não canta, faz uma coisa, faz outra coisa. Claro. Então, às vezes eu penso, tipo, não tá no intuito da pessoa fazer alguma coisa. Já vai embora? Tá legal. É assim, ambas as partes têm que se respeitarem, né? Assim, tipo, no sentido que pros brahmacharis, para as pessoas que vivem aí, né? Ou seja, que entender que é difícil para eles, ou seja, né? No sentido de as roupas, ou seja, que realmente deveria ter esse cuidado, assim, que as roupas sejam assim, roupas assim que não é que são roupas assim, sei lá, do joelho para baixo, uma coisa assim, não sejam roupas assim que não sejam sem decotes, coisas assim. É questão de bom senso, né, eu acho, né? Pô, e aquilo, né? Por exemplo, para a mulher é muito mais. A mulher ela não se agita tanto se vê um homem de short, assim. Não se agita tanto. Né? A não ser que ela, sei lá, tem algum problema, assim, assim como. Não. Não se agita. Se vê um homem sem camisa também, não se agita. Ou seja, porque essa é a diferença. Porque a mulher não tem essa mentalidade, entendeu? Assim, de pensar em sexo o tempo todo. Não, o homem não. O homem está pensando em sexo o tempo todo. Esse é o problema do homem. Entendeu? E aqui os meninos aqui, né, eles são os meninos, bom, eles são pessoas normais, ou seja, eles estão se lutando, né? E para eles é mais difícil por quê? Porque né, não tem nenhum relacionamento, estão afastados. Então se veem assim mulheres, né? E assim acontece muito assim, mas é no início, né, quando chega alguém, né, alguma que é no início que chega assim que assim sem nenhuma intenção, né, assim, e já chega assim com um decote, ou seja, ou com uma saia muito curta, coisas assim. Então as pessoas ficam agitadas. Então é bom assim, né, como explicar, né, falar, bom, pedir assim para, né, que não, assim. Porque senão fica muito difícil, assim, muito difícil, é mais difícil controlar os sentidos, né? Então, claro, e as brahmacharinas, que já são brahmacharinas, essas, claro que elas deveriam ser como exemplo, assim, né? Como pelo menos, né? Não precisa ser fanática, né? Tipo, com véu, né? Só andar de sari, com véu coberto na cabeça, né? Ou sempre de meia, né? Tipo assim, mantra murti, né? Assim não, que é uma devota muito séria, né? Mas, assim, você vê, não precisa ser como uma mantra murti, assim, que já é como, sei lá, já é um extremo, né? Mas pelo menos, assim, se proteger, assim, como, né? Se cuidar, assim, né? Como, né? De estar, assim, como, respeitando também, né? Assim, entendendo que a mulher tem a força, assim, no sentido, né? A questão do canto, veja bem, é que o canto, assim, pro homem, a voz da mulher é muito atrativa, assim, é muito atrativa. Assim. É uma coisa, assim, que assim, se você vê ou se você começa a escutar uma mulher cantar, uma mulher, assim, como... É uma coisa, assim, que é muito atrativo pra mente, assim, pro desfrute, né? Ou seja, o homem começa a pensar em besteira, entendeu? Então por isso que se evita assim que as mulheres cantem assim. Não é que a mulher não pode cantar, canta, e o Vishnu Priya é para isso, ou seja, para as mulheres se reunirem, cantarem entre elas, assim, né, como... E também assim, nos árabes a mulher também pode cantar, não é que a mulher não pode cantar, pode, mas é aquilo, sempre vai perturbar mais, né, os homens quando começam a escutar a voz de mulher, ou seja, porque acaba que a pessoa tem que pensar em Krishna e pela debilidade do homem mesmo, entendeu? Ele vai ser levado para o pensamento para outra coisa, entendeu? Então por isso que essa coisa assim de cantar assim que se pede que as mulheres assim não evitem, né, assim como na presença dos homens, assim ficarem cantando assim muito, mais pela coisa assim de agitar a mente deles assim. É como ter piedade deles, né? Essa é a ideia. Né? Um pouco
pouquinho de piedade, porque os meninos são fracos, né? É verdade isso. E o tratamento de como chamar, não? Seria sempre Prabhu, fulano de tal, ou Prabhu. E o nome direto, tipo, Madhavendra? Não, pode também, pode. Né? Madhavendra, tudo bem, isso não tem, porque o nome é mais para você se purificar, né? Madhavendra. O nome de Krishna, Madhava, Madhusudana, né? Tal, como, né? Krishna Chaitanya, poxa, tá falando o nome de Deus, então é como a gente fala, né? Radha Priya, e aí vai Madhava, Nandini, ou seja, Amrita. Bom, tudo alguma coisa que é relacionado à vida espiritual. Isso é como Namabassa. Então por isso é bom você chamar pelo nome, né? Assim, pode chamar Prabhu, mas é bom você falar o nome, Prabhu Madhavendra ou Madhavendra. Por exemplo, você fala Prabhu é um tratamento mais formal, né? Como falar Senhor, né? Como Senhor, né? Mestre, uma coisa assim. Não precisa disso, né? Mas o nome, sim. O nome é bom. Você chamar o nome para você mesmo se purificar, né? Isso é importante. E recordar a pessoa, né? Recordar também. Sim, Recordar dela, do né? serviço. Porque ela o nome que o Guru deu para ela é o que ela vai seguir buscando essa identidade, entendeu? Então, é importante. Porque senão cria naquela coisa assim, né, porque o brasileiro gosta muito de avacalhar as coisas, em geral. Né? Como muito avacalhar. E a gente tem essa tendência, assim, de não chamar ninguém, ou senão como, né, abrevia os nomes, bota um apelido, assim, coisa assim. Então isso não é bom, né? Se o mestre espiritual deu um nome, é pra gente tentar seguir isso. Tipo, Madhavendra a gente tem o costume de chamar ele de Mada, e agora eu sendo Madhavi também tem Mada. Tem algum problema? Ou seja, né? Porque quando você fala, né, Madhavi, então você já lembra Madhavi, quem é Madhavi? Quem é Madhavi? Meu servo esqueci o nome dele. Era de Kali Yuga, né? Pra boa memória. Então Madhavi é como uma das associadas de Chaitanya Mahaprabhu, Isso. né? É a irmã de Shankandi. Ou seja, uma pessoa muito assim especial para Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, no Gaura Lila. Mas ela tinha sido serva de Srimati Radharani, no Krishna Lila, né? Então vocês, Madhavi, já inconscientemente fica, né? Aquela golpe, né? Que serviu Krishna. Ou seja, essa ideia, né? Que você criou, eu tenho que servir Krishna, ou seja, né? E é muito especial saber também, tipo, o que tá por trás do nome, né? Sim, ou seja, a Nandini, é um dos nomes de Tulasi, né? Ou seja, um dos nomes principais de Tulasi. Ou seja, que significa só de ver Tulasi as pessoas já ficam, né, já incrementa a devoção, as pessoas ficam maravilhadas com Tulasi, né? Então você já conectou tudo espiritual, entende? Então por isso que é bom, gente. Você fala, e Madhavendra Puri, né? Madhavendra Puri. Significa aquele que imagina que foi como o mestre espiritual de Ishvara Puri, né? Que era o mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, Madhavendra Puri foi a pessoa que colocou o Raganuga, né? Ou seja, o amor espontâneo na nossa linha, né? Na nossa linhagem, o Madhura Rasa. A gente pode provar Madhura Rasa porque tem Madhavendra Puri. Então o mais correto é chamar pelo nome inteiro da pessoa, tipo Madhavendra, Radha Priya. Radha Priya, ou seja, Radha já é como Radha, né? Radha, pô. Sim. Era Radharani, pô, né? Sim. Radha Priya, ou seja, pô, aquela que é querida por Radharani, é uma coisa que, né? Já cria uma atmosfera mais espiritual, né? Porque senão, uma vez a gente estava fomos visitar um devoto, né? Bom, a gente foi, um devoto da ISKCON, a gente foi fazer um programa lá, chamou a gente, e eu fui com os devotos da ISKCON, da Vrinda. E aí chegou lá, era uma piada, porque os devotos eram assim, né? Era um tinha um apelido de Chunco, né? Chunco. O outro era Tico. O outro era Chunco, Tico. Como, né? Ô Chunco, ô Tico. Os caras assim, como, né? Algo, né? Tipo Debilóide. Assim, como, né? Então nada a ver, ou seja, pra que teu guru te deu um nome espiritual, né? E era assim, era Tico, Chunco, o que mais? Era como Shrek, né? Ou seja, então era tudo assim, ou seja, né? Então era como ninguém chamava ninguém com nome espiritual, porque já é Tibolo, né? Tibolo. E o Tibúrcio também. Tibolo como é que assim, o pessoal de países assim, né? Latino-americano, então, Tibolo. Que era, né, Tibolo, porque como criancinha, né, Tibolo, Tico, que é pequeno, tudo assim, uma coisa assim, mais
E onde está, né, o nome espiritual, onde está nessa conexão? Então não é bom perder isso. Né? E assim, começa avacalhando e já perde tudo. Mas assim, existe isso de que o homem pode ver uma mulher como se fala, né? Tipo, a deusa da fortuna. Isso, assim, tipo, nos casais, assim, que as guriastas falam como, não, tipo, você não casa porque isso não acontece isso. Então, todo mundo falando isso, não? Mas, tipo, basicamente fala que o homem sim pode ser um guru, que pode ver a mulher como uma deusa da fortuna, mas também fala que não é assim. Como... Não, milagre acontece. Né? Você tem que acreditar nos milagres. Que pode ser que o teu esposo seja um guru. Isso pode acontecer um milagre, pode ser que ele te veja como a deusa da fortuna, te trate assim. Né? É acreditar em milagres. A gente tem que ter fé, né? Então é isso, mas... Porque geralmente não é isso que acontece, né? Não é isso que a gente vê. Né? Você conversa com as pessoas casadas, assim, meu Deus, tá todo mundo assim, frustrado, desanimado. Não casa, não casa. Qual é o conselho? Não casa. Não tá tipo assim, é todo mundo assim. Tá todo mundo sofrendo, ninguém quer. Ou seja, não sei porquê. Porque é aquela coisa, né? Casaram, desfrutaram um pouco e depois vão ter que tolerar um ou outro o resto da vida, aquela coisa assim, sabe? Chata, né? Assim. Então assim, tipo assim, né? Porque o casamento é assim, o casamento é igual uma ratoeira, né? Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Isso é o casamento. Você tá fora, quero casar. Quando você acabou, porque eu casei, quero sair, né? É assim. Mas também se diz que o pior tipo de casamento é aquele que dá certo, né? Porque se dá certo, você se apegou, né? Aí se apegou, fica pegado à esposa pegada ao marido, e como aí perde o propósito do espiritual também. Então, claro, né? O casamento é uma coisa assim como... difícil, né? Resumindo. É difícil, mas assim... não quero desanimar ninguém, mas... Eu só olho pro Cid. Eu tô aqui implorando que Deus me dê essa bênção de ser bruxa ali. Minha cabeça passa tadinho. Mas a gente tem que falar a verdade, né? A verdade tem que ser dita, ou seja, né? A felicidade no casamento é muito difícil, ou seja, uma coisa assim. Né? Iba para sufrir, Titania. Iríamos para sofrer. Claro, o casamento é como um karma mesmo, que a pessoa tem que pagar e... Né? Você paga o karma e pronto, ou seja... Quer dizer, aceita o karma. Libera-se na hora. Aceita o karma, ou seja, é uma coisa assim que a maioria das pessoas vão se casar, ou seja, é o karma, ou seja... casaram. É isso que eu tô pensando, assim, tipo, embora isso seja verdade, assim, mas é muito natural o casamento, né? Sim, então, claro. Tá, se a mulher tem essa natureza e o homem não tem, mas tipo, então por que tantos casamentos, sabe? Já que não é da natureza ser Não, é da natureza, ou seja, como eu digo, a natureza mais feminina é o casamento. Aí do homem como desfrutar, então o casamento vira desfrute. Ou seja, é por isso que tem que ter o treinamento. Né? Se a pessoa é treinada, ele não vai querer desfrutar. Ele não vai ver a mulher dele como um desfrute. Né? Entende? E é isso, ou seja, né? Igual, por exemplo, uma vez perguntar para o padre, então perguntar, mas se você vai casar, né? Para fazer sexo só para ter filho, né? E isso significa fazer sexo uma vez ao mês, né? No período que a mulher está fértil, assim, bom, segundo, né? O sanskara, né? Que é o período que a mulher está fértil, bom, é aquele período todo depois da menstruação, não sei, uma coisa assim, que a mulher está fértil, e você faz sexo uma vez ao mês, né? Para ter filho, né? Ou seja, aí até eu tenho que perguntar para você, então é melhor nem casar, né? Porque, né? Você falou assim, melhor nem casar, esquece isso, assim, tipo, porque realmente você não tem que casar pensando que vai para desfrutar. Esse é o problema. As pessoas casam para desfrutar, entende? Aí vai dar tudo errado. Você tem que casar o quê? Casa para seguir a sua natureza, que você precisa casar. Então você precisa casar para mudar
é segundo a sua natureza, porque você precisa, né? Porque você não aguenta mais pra morar com as Nataji, né? Dividir o quarto lá com aquela bagunça, tipo assim, aquela coisa assim. Você quer ter sua casinha, quer ter tudo bonitinho, enfeitadinha, rosinha ali, que não sei o que. Tá, então tá. Aí você tem que casar, ter sua casinha. Entenda isso. Isso é porque a sua natureza pede isso. Entende? Aí você casa. Entretanto, Mas até parece desfrute, de certa forma. Até parece desfrute, é um desfrute, de certa forma. é uma forma Tipo, desfrutar mas do é um meu desfrute, conforto. É um desfrute permitido, entende? É um desfrute permitido. Ou seja, você vai desfrutar de forma permitida, regulada. E aí você vai poder fazer sexo para ter filho, uma vez por mês. Aí quantos filhos você quer ter? Aí você conta, né? Aí você pensa, eu quero ter 3, 4, 5, 6. Então esse vai ser o desfrute que você vai ter. Entendeu? Então tem que entrar assim, com essa mentalidade. Aí sim, mentalidade séria, né? Agora você casar, eu quero casar porque eu não aguento mais ser brahmachari e quero desfrutar. Pelo amor de Deus, não é isso. Entendeu? Isso você não entendeu nada. Né? Não entendeu nada, ou seja, não é para isso. É casar para ter uma vida regulada, uma vida de brahmachari no casamento. Não muda. A única coisa que mudou é que você está casado. E que você vai ter filho. Isso. E aí tem filho, cuida do filho, acabou. E aí chega um momento que você vai ter 5, 6, 7, 8 filhos, tá? De repente, né? Você quer desfrutar muito, quer ter 8 filhos, tá bom. Acabou, já não tem mais. Aí você já não faz mais sexo com a sua mulher, é só, né, vida espiritual, já não tá de. Você mora lá na casinha do cachorro, como eu falei.